Xalaim a todos os eleitos. Eu sou o Shaul, Neto Zerim Madalena. É um prazer nós estarmos aqui mais uma vez no canal Yal Xalaim para mais um vídeo, para mais um estudo da palavra de Yal. E nós hoje, irmãos, vamos falar do verdadeiro jejum. O jejum que traz efeito, que agrada a Yal. E sem mais delongas, eu quero abrir as escrituras com vocês em Ishaial, capítulo 58. Capítulo 58, meus irmãos, do livro de Ishaial. Leamos com muita atenção e com muito respeito e, sobretudo, com muita humildade no coração para que possamos aprender o que Yal quer falar para nós aqui. Perdão. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia o meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuraram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Elohim. Pergunta-me pelos direitos da justiça e tem prazer em se chegarem ao Elohim, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis, ou não jejueis, melhor dizendo, como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como o junco, e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, e dia aprazável a Yal? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livre os oprimidos, e despedace todo o jugo? Porventura não é também que reparta o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te esconda da tua nudez? Ou melhor, não te esconda da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a justiça irá diante de ti, e a glória de Yal será a tua retaguarda. Então chamarás Yal, então clamarás e Yal te responderá. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua nudez nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. E Yal te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, e restaurador de veredas para morar, ou seja, restaurador de verdades, de caminho correto. E eu vou dar uma parada aqui no verso 13 e 14, irmãos, que
O verso 13 e 14 fala do Shabat, e dentro do contexto do Shabat, é importante nós entendermos algumas coisas, e eu não vou tratar desse assunto aqui agora, pelo menos agora. De repente eu trate ainda nesse vídeo, mas agora eu quero falar a respeito do verdadeiro jejum. O jejum que Yahweh quer de nós, irmãos. E antes de qualquer coisa, antes de alguém achar que o Shaul é contra o jejum, tirar um tempo para jejuar, antes que vocês pensem isso, eu não sou contra o jejum, irmãos. Não sou contra o jejum, se tirar um tempo para jejuar. Agora, esse amigo que vos fala, pelo menos, irmãos, eu não posso negar para vocês. Não vou dizer para você que eu jejuo regularmente. Porque aí eu estou passando por mentiroso. Eu não jejuo regularmente. Mas, regularmente, 2 vezes no ano, esse amigo que vos fala jejua, regularmente. Quando a humanidade, no dia 24 de dezembro, comemora a festa do porco, eu não como e nem bebo nada. Do pôr do sol, do dia 24, até o pôr do sol, do dia 25, eu não como e nem bebo nada. Melhor dizendo, do pôr do sol do dia 24, quando o sol se põe, eu não como nada. Nada. Eu só vou comer depois que o sol se pôr outra vez. Ou seja, eu não como nessas datas, eu não festejo a data natalina. Ou seja, do dia que a humanidade comemora a partir da meia-noite do dia 24. Eles comemoram a partir da meia-noite. Ou seja, do dia 24 às 6 da tarde até o dia 25 às 6 da tarde, que é mais ou menos entre a hora que o sol se põe, eu não como nada. Por quê? Em protesto. Nesse dia a humanidade está comemorando a festa do porco. Portanto, eu não como nada. E o outro dia que eu faço a mesma coisa é o 31 de dezembro. Também não como nada. Do pôr do sol, de um pôr do sol a outro, eu não como nada e nem bebo nada. Porque o 31 de dezembro comemora a festa do ídolo Jano. Por isso o nome, no calendário paganizado, o nome janeiro é uma homenagem a Jano. Então nesses 2 dias, isso é certo, é categórico. Não como e nem bebo nada. Não posso falar que nos demais dias eu jejuo. Se houver uma necessidade, jejuarei. Mas eu não vejo necessidade, irmãos. 2 vezes no ano, esse amigo que vos fala jejua. E jejuo como protesto. Como aquele que está fora. E é um momento crucial, irmãos. É um momento em que a tentação da comida está na mesa da gente. Ou na minha mesa, não. Porque aqui em casa a gente não comemora essas festas. Natal e nem Ano Novo. Nós não comemoramos. E eu abstenho-me até de passar com gente da minha família que está comemorando essa festa. Porque eu não quero me sentir um peixe fora d'água, irmãos. Então eu prefiro ficar na minha casa. Então nessas 2 datas, esse amigo que vos fala não pratica o jejum da comida. Essas 2 datas. 24 de dezembro para 25 e 31 para o dia 1º. 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro. Eu não jejuo. Isso é regular. Agora, quando Yahshua esteve aqui, irmãos, ele falou assim, perguntaram para eles, por que os teus discípulos não jejuam? Porque o noivo está com ele. Enquanto o noivo está com ele, não há necessidade de jejuar. Mas quando o noivo for tirado, então eles terão que jejuar. Agora, Yahshua estabelece um período regular do jejum. Por que eles terão que jejuar? Quando o noivo for tirado, por que os discípulos vão ter que jejuar? Por que, irmão, quando o noivo for tirado? Isso não significa, irmãos, quando o noivo for arrebatado por Chamaim, que a gente chama de céu, não é nesse ponto que
os discípulos teriam que jejuar. Não, não é nesse ponto, não é no ponto de ser tirado, não, não é isso. Porque Yahshua, quando ele esteve aqui, irmãos, ele jejuava, isso é óbvio. Mas jejuava por quem e para quem? Por ele mesmo? O corpo dele era perfeito, irmãos. O corpo dele era perfeito, irmãos. Ele não jejuava por ele. Ele jejuava por nós. E uma vez que ele jejuava por nós, ele não jejuava por ele, irmãos. Ele jejuava por nós. O corpo de Yahshua, ele tinha apenas a semelhança com o pecado. Ser semelhante não é ser igual. Igual é que se ele tivesse nascido de pecado. Ele não nasceu de pecado, então o corpo dele não era igual o de Adão depois da queda. O corpo de Yahshua, irmãos, era um corpo perfeito. Porque se ele tivesse um corpo imperfeito, ele não podia ser o Salvador. Ele próprio precisaria de um Salvador. Então, em que sentido nós deveríamos então jejuar quando o noivo fosse tirado? Ele falou que quando o noivo fosse arrebatado para o céu, que os discípulos precisariam jejuar. Não, é quando fosse tirado. Tirado da onde, irmãos? Tirado da onde? Tirado do santuário e colocado quem? O sacrifício do porco. E por que eu jejuo nessas duas datas? 24 e 31 de dezembro. Porque eu aprendi há poucos anos que realmente Yahshua foi tirado. O santuário está contaminado. E Yahshua, então, agora está fazendo a purificação do santuário. Então, quando chega nessa data, 24 e 31 de dezembro, eu jejuo regularmente. Porque, irmãos, se Yahshua lutava nossas lutas aqui, presente, fisicamente, ele lutava nossas lutas, guerreava por nós aqui, fisicamente falando, quando ele estava aqui. Ele parou de guerrear nossas lutas, irmãos? Ele parou de guerrear nossas guerras? Não, irmão, Yahshua, ele agora guerreia nossas guerras, luta as nossas lutas, como soberano, somente abaixo do Pai. Somente abaixo do Pai. Porque o soberano dos soberanos é Yahweh dos exércitos. E a Yahshua, irmãos, foi dado todo o poder no céu, que a gente chama, no hebraico é Shamaim, e na terra. Essa que é a grande realidade dos fatos. Então, se ele lutava por nós, se ele jejuava por nós aqui, quando ele veio com o seu corpo na semelhança, não na igualdade, na semelhança, porque ele não nasceu de pecado, como nós nascemos. Portanto, semelhante não é a mesma coisa que igual. Igual é aquilo que é rigorosamente uma cópia ou uma imagem autêntica. Que tudo que tem numa tem na outra. Não. No corpo de Yahshua, irmãos, não tinha a inclinação para o pecado como o nosso corpo tem. Só aí já mostra a nós e a gente pode entender por que ele falou que depois que ele fosse tirado, os discípulos deveriam jejuar. Porque você que não jejua nessa data, 24 e 31 de dezembro, você não está protestando. E eu jejuo, irmão, não é para Yahweh me abençoar. Não é para os caminhos se abrir para mim. Eu jejuo em protesto. Eu não como e nem bebo na festa do porco e nem na festa de Jano. E observe, irmãos, que há uma promessa quando a gente faz o verdadeiro jejum. E uma promessa categórica. Uma promessa, irmãos, de cura. Nós, quando fazemos a vontade, jejuamos o verdadeiro jejum e ao nos cura de pronto. Porque eu sou testemunho vivo, irmãos. Você já ouviu falar de cura para diabetes? Alguém consegue aí me dar uma receita para cura da diabetes? Eu
ensina o caminho da alimentação saudável. Isso ajuda e muito no processo de cura da diabetes. Mas dentro da cura que é o que dá por nós, irmãos, ele exige de nós que nós venhamos a andar direito, a fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é agradável a ele. Ele diz, irmão, que a gente não pode nem levantar o dedo contra o nosso próximo. A gente não pode, irmão, fazer a obra que é de Satanás, acusar os irmãos, porque Satanás acusa os irmãos de dia e de noite. E nós não podemos, irmãos, levantar o dedo e acusar os nossos irmãos. Nós não podemos, irmãos, botar mais julgo nos nossos irmãos. Quando alguém chega aqui no nosso canal, irmãos, pode falar o que quiser falar aqui. Se tiver de ser removido, vai ser removido por Ial. Não vai ser removido por mim. Vai ser removido por Ialcha. Ialcha que remove. Não sou eu não removo ninguém. Então, se eu estou na desobediência, porque há uma ordem, e eu aqui, irmão, estou dando, parafraseando, colocando aqui um exemplo, porque se você não obedece a Ialcha, como que a cura vai apressar sobre você? Como? Você não obedece? Estou dando aqui um exemplo. Na parábola do trigo e do joio, qual é a ordem de Ialcha? É deixar o trigo crescer, o joio crescer junto com o trigo? Ou é arrancar o joio fora? Qual é a ordem? É deixar crescer junto, irmãos. E é por isso que eu não excluo ninguém aqui do nosso canal. Eu sempre dou um exemplo aqui, que alguém postou no canal Ial Chalaim, lá no Facebook, e eu tenho que recuperar o meu Facebook para que eu possa postar vídeo lá também. Tem um tempo que eu não posto vídeo lá porque meu Facebook se perdeu e eu ainda não consegui recuperar. Mas postaram lá pornografia. E eu, irmãos, eu não fui repreender quem postou pornografia lá. Eu só avisei aos irmãos, não abre esse link, porque esse link é de pornografia. Agora, como que eu soube que era de pornografia? Como um administrador secundário, eu tenho que olhar as postagens das pessoas. E ao abrir, eu vi que era pornografia e avisei aos irmãos. E a pessoa que postou pornografia, irmãos, nunca mais postou. Nem sequer apareceu mais no canal. Ou melhor, no grupo. Nem sequer apareceu mais. Não precisei remover tal pessoa. Entende? Então, o verdadeiro jejum, ele vai proporcionar a nós, irmãos, justiça. A nossa escuridão, ao praticarmos o verdadeiro jejum, a nossa justiça ela vai ser plena. E se houver alguma treva em nós, ela vai ser igual ao meio-dia. Porque Ial é quem nos justifica. Por exemplo, irmãos, nós sabemos que Ialcha começou uma obra em nós, ele há de concluir essa obra até o dia dele. Que coisa tremenda, que alegria, que satisfação. Eu não falo que orgulho é pecado, irmãos. Mas que alegria, que satisfação, que prazer. Saber que toda e qualquer obra que tiver para ser concluída, que não for concluída na hora daquele grande dia, Ialcha fará. Porque ele prometeu que ele há de concluir. E ele não é, irmãos, construtor que constrói e deixa pela metade. Ele começou uma obra em mim e em você, e ele mesmo é que vai concluir. Não sou eu e nem é você que conclui a obra. É ele. Não pensa você que quando você rejeita o mal, você rejeita o mal porque você é poderoso. Você rejeita o mal porque você é o bambambam. Você rejeita o mal porque Ialcha está com você.
Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer, irmãos. E se as Escrituras falam do verdadeiro jejum, é porque existe um falso jejum. E qual seria o falso jejum, irmãos? Qual seria o falso jejum? Não estou dizendo aqui, irmãos, que Yahshua praticou o falso jejum quando ele foi para o deserto e ficou lá 40 dias sem comer e sem beber. Olha o objetivo do jejum de Yahshua. Para mostrar para nós que de fato, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Yahweh. E ele não foi para o deserto, irmãos, para fortalecer o corpo dele físico, uma vez que ele estava em jejum. E ele não foi para o deserto, irmãos, para matar as obras da carne, porque o corpo dele não era um corpo inclinado ao pecado igual é o nosso. O corpo dele apenas tinha semelhança com o pecado, não a igualdade com o pecado. Então qual foi o objetivo de Yahshua ir para o deserto? Para jejuar. E depois Satanás o tentar, como tentou Eva primeiro, porque na verdade quem foi enganado foi Eva, não foi Adão. Para mostrar para nós, irmãos, aonde Adão e Eva caíram, ele foi vitorioso. Aonde Adão e Eva caiu? No apetite, na curiosidade. Ali ele foi vitorioso. E com um corpo na semelhança do corpo de Adão e Eva. Quando Adão e Eva caíram, o corpo deles era perfeito. O corpo deles não tinha inclinação para o pecado. Então o jejum do deserto, irmãos, é para mostrar para nós exatamente que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Yahweh. Nós, quando as Escrituras afirmam que nós temos que estaquear o nosso corpo, cravar o nosso corpo numa estaca, não é crucificar, não, é estaquear o nosso corpo numa estaca, é no sentido, meus irmãos, de buscarmos a presença de Yahweh o tempo todo. Não é no sentido de deixar de comer ou de deixar de beber, irmãos. Porque quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Yahweh. E para mortificar as obras da carne, irmãos, para matar as obras da carne, é buscando o Ruach Kadosh, a presença do Ruach Kadosh. É andar no Ruach Kadosh. Essa que é a grande realidade dos fatos, irmãos. E por que eu estou falando Ruach Kadosh? Porque, como eu sempre explico aqui, a expressão Ruach Kadosh, ela é plena. E a função primária da expressão Ruach Kadosh é sagrado, é puro, é justo, é perfeito. A expressão secundária a respeito do Ruach Kadosh, que é a parte que a gente conhece como santo, ela é apenas aplicada aos demônios, porque os demônios é que são separados de Yahweh. Eu não tenho o Espírito Santo, eu tenho o Ruach Kadosh, o Espírito puro, o Espírito sagrado, o Espírito manso, o Espírito benevolente, o Espírito de justiça. Agora, o Ruach Kadosh, no sentido secundário, quando você fala que tem o Espírito Santo, você está dizendo que tem o Espírito separado de Yahweh. Uma vez que o teu Espírito é santo, ele está separado. Separado de quem? De Yahweh. Porque lá na macumba, irmãos, quando as pessoas vão acender uma vela para o santo, eles estão dizendo que vão acender uma vela para Satã. E muitos deles que estão lá fazendo isso nem sabem que eles estão acendendo uma vela para Satã. Entendeu? Para Satã e os anjos maus lá. Então nós precisamos aprender essas coisas. Nós precisamos aprender, irmãos, que o noivo foi tirado, foi colocado no lugar dele o abominável da desolação.
Por isso, regularmente, 24 de dezembro, do pôr do sol, de um pôr do sol a outro, eu jejuo, não como nem bebo. 31 de dezembro, de um pôr do sol a outro, eu jejuo, não como nem bebo. Mas jejuo para quê? Para matar as obras da carne? Não, em protesto. Porque, irmãos, se Yahshua aqui jejuou, e ele jejuou, e o objetivo dele não era para matar obra de carne nenhuma, ele não tinha obra para matar na carne dele. Yahshua não tinha obra para matar na carne dele, não. Obra de carne para matar na carne dele, e Yahshua não tinha pecado. Isso é uma contradição, meus irmãos. Isso aí é uma contradição. O jejum que Yahshua fez, meus irmãos, ele fez para provar que de fato nem só de pão vive o homem. Que de fato Adão e Eva poderiam ter resistido. Porque eles estavam ainda com um corpo melhor, mais perfeito, no sentido de que o corpo deles não tinha semelhança com a carne do pecado. Não tinha semelhança. E naquela estrutura que Yahshua resistiu à tentação ali, Yahshua estava com seu corpo, irmãos, na semelhança do pecado, não na igualdade. Porque igualdade é outra coisa diferente de semelhança. E Yahshua jejuou exatamente para provar essas coisas. Yahshua não jejuou para matar a obra de carne, porque se fosse jejuar para matar a obra da carne, ele estava então em pecado, irmãos. Ele tinha necessidade de matar alguma obra da carne dele, a carne dele produziu algum pecado? Você viu Yahshua pecar em algum tempo? Não. O motivo do jejum de Yahshua, meus irmãos, o verdadeiro motivo é mostrar, provar e chancelar a palavra de Yahweh, que de nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yahweh. E qual foi a palavra para Adão e Eva que saiu da boca de Yahweh? Não mexa naquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore do conhecimento do bem e do mal é a árvore que traz morte. Use, coma da árvore da vida, ou de qualquer outra árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela vocês comerem, vocês vão morrer. O jejum, irmãos, de Yahshua não foi para mortificar a obra da carne, ele não tinha a carne semelhante, na igualdade do pecado. Ele, portanto, ele não era inclinado ao pecado. E Adão e Eva, antes da queda, eles também não eram inclinados ao pecado. Eles passaram a ser inclinados ao pecado depois que pecaram. E Yahshua resistiu, irmãos, estando com o corpo apenas na semelhança, ou seja, na desvantagem entre Adão e Eva. Adão e Eva, quando caíram, o corpo deles era perfeito. Não tinha nem igualdade nem semelhança com o pecado. E Yahshua então resistiu quando o seu corpo tinha pelo menos a semelhança do pecado. Ou seja, um corpo mais fragilizado do que o corpo de Adão e Eva. Essa é a verdade, meus irmãos, a respeito do jejum. Essa é a grande realidade dos fatos. E nós precisamos buscar Yahshua. Irmãos, eu posso falar para vocês aqui de carteirinha e não me orgulho disso, não me alegro disso, melhor dizendo, não tenho nenhuma satisfação pelas intempéries que eu passei quando eu estava lá na plataforma do porco. Na plataforma do porco, irmãos, eu tinha um vício que era terrível. Terrível. Sabe qual era o vício que eu tinha? Pornografia e masturbação. Era o vício que eu tinha, irmãos. Um vício que eu não consegui vencer enquanto estava lá na plataforma do porco. E Yahshua me deu a vitória, irmãos, quando eu abracei o seu nome, abracei o conhecimento do nome dele. Foi onde ele me deu a vitória sobre a pornografia e sobre a masturbação. Nem jejum, irmãos, nenhum jejum que eu fiz
me deu força, me deu poder para vencer pornografia e masturbação. Aonde então eu encontrei a força? O poder? No nome sagrado do Pai e do Filho. Num processo de purificação. Não é um processo de santificação. É um processo de purificação. Não é um processo de santificação. Não, irmãos. Santificação é uma coisa. Purificação é outra coisa completamente diferente. Então o santuário será purificado. O santuário não pode ser separado. Aonde a gente lê nas Escrituras, principalmente em Daniel, que fala que até 2.300 tardes e manhã, então o santuário será purificado. Essa é a expressão. Não é o santuário será santificado. Não. O santuário será purificado. O porco será expulso dele. Então o santuário estará purificado. Que nesse contexto, se analisarmos o sentido de separado, porque o porco vai ser tirado do santuário, então ele vai ser separado. Você pode aplicar aí nesse sentido, ou purificado, ou santo, apenas para a purificação do nosso corpo. Você não pode falar que tem o Espírito Santo, porque aí você está dizendo que tem o Espírito separado. Você tem que dizer que tem o Ruach Kadosh, como eu já ensinei aqui. Ruach Kadosh, em primeiro plano, é tudo que é justo, perfeito, tudo que é puro, sagrado, está envolvido nessa palavra. Agora, o Ruach Kadosh relacionado à palavra santo é relacionado àqueles que estão separados de Yahweh. E quem é que está separado de Yahweh? Satanás. Por isso que lá dentro das religiões afro-africanas, existem muitas religiões que dizem: vou acender uma vela para o santo, vai acender uma vela para os demônios, porque eles são separados de Yahweh e de tudo que se representa e de tudo que se chama produto da criação de Yahweh. E, irmãos, não pode a cura apressar, acontecer com você de modo apressado, se você não pratica o verdadeiro jejum. E praticar o verdadeiro jejum, irmãos, é andar em justiça. Quando você exclui alguém da sua plataforma, do seu canal, porque falou alguma coisa que você não gostou, falou alguma coisa que você não concorda, que a diretriz lá do seu canal não concorda e você exclui a pessoa, você não está obedecendo Yahweh. Irmãos, aqui dentro do nosso canal, a pessoa pode discordar do que ela quiser. Ela pode discordar do que ela quiser. Mas ai dela, se essa discordância ofender a Yahweh e a Yahusha. Ai dela, se a rebeldia dela atacar a pureza do Pai e do Filho, atacar a lealdade do Pai e do Filho. Irmãos, pode chegar gente aqui e xingar Yahweh, xingar Yahusha. Você acha que vai ser eu que vou tirar ele daqui? A ordem é não tirar. Então quem é que tem que tirar? O Pai e o Filho. E é o que acontece aqui no nosso canal. Nunca excluí ninguém, irmãos. Nunca excluí ninguém. Como alguém pode estar praticando o verdadeiro jejum, desobedecendo a Yahweh? Se você exclui gente no teu canal, permite que algum administrador que administra com você no seu canal exclua a pessoa, você tem que aprender que você está correndo um perigo. Perigo de se perder? Não, porque o eleito não se perde. O perigo de não ser chamado grande no reino, mas ser chamado pequeno. Porque os que serão chamados grandes, irmãos, são aqueles que ensinaram corretamente, aqueles que serviram, bati aqui com a cadeira aqui, aqueles que serviram da maneira que as Escrituras afirmam. E nós precisamos, meus irmãos, estar atento a toda
toda a estrutura daquilo que de fato o Assim Diz Yahweh mostra para nós. Nós precisamos, irmãos, estar com muita energia voltada para a nossa devoção, para a nossa comunhão com o Pai e com o Filho, e uns para com os outros. Repita você, meu irmão, uma coisa tremenda. Eu acredito, irmão, que não tem nada mais complicado de se desvencilhar deste mundo em que nós vivemos do que o vício do sexo e o amor ao dinheiro. Não tem nada mais complicado de desvencilhar. E para vencer, irmãos, o vício da pornografia, da masturbação, não precisei jejuar. Olha que coisa fantástica. Não precisei jejuar, irmão. Não estou dizendo aqui. Se você quiser jejuar, não tem nada. Não é pecado jejuar, não, irmãos. Não é pecado. Eu jejuo só 2 vezes por ano. Regularmente. 2 vezes por ano. Repito mais uma vez. No dia 24, no pôr do sol, até o outro pôr do sol. Do dia 31, no pôr do sol, até o outro pôr do sol. Essa aqui é a realidade dos fatos, irmãos. Qual é a parte que você não entendeu? Que o jejum não é para mortificar a obra de carne. Por que eu falo que não é para mortificar a obra de carne? Porque Yahshua não jejuou para mortificar a obra da carne dele. Não, irmãos. Yahshua jejuou para provar que nem só de pão vive o homem. Não estou dizendo, irmão, não estou falando contra o jejum. Não, Nanina, não. Não adianta nada você jejuar se você não busca o Ruach Kadosh. Não adianta nada você jejuar se você não passa tempo de devoção com o teu Criador. Irmãos, 24 horas por dia, posso estar fazendo qualquer coisa e Yahweh está na minha mente. Yahweh está na minha mente. E nesses dias, hoje não, porque hoje é Shabat, e eu não faço nada do meu interesse. Não faço nada do meu interesse no Shabat. Eu busco as coisas de Yahweh. É um dia que eu tenho 24 horas integral para estar em comunhão, estar em devoção com Yahweh, com Yahshua. 24 horas. Isso me impede de socorrer um cliente que precisa, agora eu vou falar do Shabat, que precisa de meu serviço nesse dia? Não, não me impede não, irmãos. Agora eu vou dizer o Shabat, a respeito do Shabat, que tem muita gente que confunde as coisas. E outra coisa interessante, tá, meus irmãos? Yahshua é o nosso verdadeiro Shabat. Mas o mandamento do Shabat, ele não foi abolido não, irmãos. O mandamento do Shabat, ele ainda é válido. Por que ele ainda é válido? Por que o mandamento do Shabat ainda é válido? Por quê? Porque, irmãos, ele aponta para Yahshua e no próprio mandamento tem a palavra Shá. Shá, no hebraico, significa salvação. Então, irmãos, eu vou agora entrar aqui, que é aqui no verso 13, que a gente falou ali do contexto do verdadeiro jejum, mas junto com o jejum, irmãos, existe coisas que nós também temos que honrar o nosso Criador, honrar o nosso irmão mais velho também. Se desviares do teu pé do Shabat, de fazeres a tua vontade no meu puro dia, e chamares ao Shabat deleitoso e puro, dia de Yahweh, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos. E você pode usar aqui, em relação ao Shabat, você pode usar a palavra santa em relação ao Shabat, porque ele é separado em relação aos outros dias. Nos outros dias, a gente não deve fazer as mesmas coisas comuns que a gente faz nos outros dias, a gente não deve fazer no Shabat.
Por isso, aí ele pode ser chamado santo. Vamos continuar a leitura. Essas coisas, irmão, eu recebo na hora. Se desviares do teu pé do Shabat, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares ao Shabat deleitoso, e santo dia de Ial, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitará no Ial, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca de Ial o disse. Então, meus irmãos, o fato de Ialcha ser o nosso Shabat não nos tira a responsabilidade de separar durante a semana, e isso é óbvio, fica aqui até o final que eu vou explicar, tem coisa interessante para quem está numa estrutura que não pode separar o Shabat para descanso. Tem coisa interessante, coisa que vai trazer alívio para a alma. Entendeu? Quando a gente chega em Alcha, nele a gente acha refrigério, acha descanso para nossas almas. Porque o nosso Shabat é em Alcha. O ciclo semanal é um período no qual nós precisamos parar e descansar o nosso corpo. Esse amigo que vos fala, eu sou dono. Eu sou aqui o administrador secundário, porque o administrador primário aqui das minhas empresas, porque sou serralheiro, eletricista, bombeiro hidráulico, pedreiro, posso dizer agora até mecânico de carro, mas sou mecânico só do meu carro, carro dos outros não. Que marcou outra profissão? Antenista, eu sou antenista, instalo ventilador de teto, ganho dinheiro instalando ventilador de teto, quando aparece, nem sempre. Não é o carro forte mesmo é a serralheria. É a serralheria. Serralheria é o meu carro forte aqui. Mas Ial me deu a condição de jogar o meu pão sobre muitas águas, irmãos. Por isso tem essas profissões todas. E então, como dono, eu posso parar no Shabat. Agora você que é motorista de ônibus, não tem como. A sua folga é corrida. Você não é o dono da empresa. Você tem que rezar conforme a cartilha. Senão a tua família morre de fome. E igreja nenhuma vai trazer cesta básica, pagar conta de luz, conta de água para você. Se você sair, deixar de dirigir ônibus, deixar de ser bombeiro militar, porque tem um bombeiro hidráulico, no caso que eu sou bombeiro hidráulico, e o bombeiro militar, que trabalha apagando fogo, socorrendo acidentes. Então, se você trabalha nessas áreas, você tem que ficar com o teu descanso mesmo de plantonista. E saber que em Alcha, você que abraçou Yalcha, mesmo quando você tem que tirar o plantão no Shabat, você não é tido como culpado. Porque você agora está com a realidade. Você está com Yalcha. Você está com a realidade. Você agora não vive mais em função da sombra em relação ao descanso. Em relação ao descanso, você não vive mais em relação ao Shabat do ciclo semanal. Você vive agora na realidade. Por isso que em Yalcha nós estamos em superiores promessas. Nós não estamos na lei da letra, no decálogo, apenas na letra. Nós estamos em superior promessa. Por quê? Porque Yalcha é a lei viva, meus irmãos. Porque a letra fria da lei, ela não permite você socorrer o teu irmão. Se ele estiver caindo no buraco, você tem que deixar ele lá. A letra fria da lei não te revela isso. Não te revela isso. Mas a letra viva, aquecida, diz que a gente pode socorrer o nosso irmão. E quando uma pessoa cai aqui no buraco, irmãos, que o telefone toca, meu irmão, eu preciso aqui fechar minha loja, que eu tenho um compromisso, e tem gente aqui que trabalha até meio-dia, irmão. Tem loja aqui que trabalha o dia inteiro do Shabat. Aí tem a vez que a mola da porta quebra. E a pessoa me tem como cliente dela. E houve um dia, irmãos, que
um cliente meu, ele sabendo que a minha folga é no Shabat, a mola dele quebrou. Antes dele me procurar, ele procurou 3 outros serralheiros. E nenhum dos 3 quis ir. Nenhum dos 3 quis atender ele. E ele disse assim, e eu acredito que foi o Ruach Kadosh que tocou no coração dele, para que ele viesse até mim. Meu irmão, eu sei que a tua folga é no sábado, ele não fala Shabat, ele não está acostumado a falar Shabat. Sei que a tua folga é no sábado. Eu fiz de tudo para não vir te solicitar o teu socorro. Me desculpa o meu desrespeito com a tua folga. Me perdoe, meu irmão. Mas eu preciso que tu me socorra, porque a minha porta, ela pesa mais de 150 quilos e ela está apenas presa em um único parafuso. E eu preciso que você me ajude a consertar a mola. Preciso que tu vá lá e conserta aquela mola para mim. Eu fui, meu irmão. Evidentemente que eu fui. É óbvio que eu fui. E socorri a ovelha, irmãos. E fiquei tranquilo. Tranquilo porque a realidade do meu descanso não está num dia em si, mas numa pessoa chamada Yahushua, o Mashiach. Está entendendo, meu irmão? Mas nós não podemos abrir mão da responsabilidade do descanso físico, irmãos. Porque se você trabalha os 7 dias da semana, o trabalho é o seu Elohim. É o seu Elohim. Por que eu estou falando Elohim aqui, irmão? Elohim, no hebraico arcaico, no hebraico antigo, o significado da palavra Elohim é aquele que é soberano sobre tudo. E isso se aplica a Yahweh. Ele é soberano sobre tudo. E os Elohims? Não terás outros Elohims diante de mim. Eu parei um pouco aqui do nicho, irmão. O foco aqui do que eu estou falando, para dizer já que nós precisamos entender tudo das Escrituras. Então, eu estou dando prioridade para ler no lugar de Deus, ler Elohim, porque Elohim é uma palavra hebraica, irmãos, que se refere à majestade suprema do universo. Elohim, quando você lê na Bíblia, no hebraico, Elohim no hebraico bem arcaico, não é no hebraico com sinal maçorético, não. Porque eles podem pegar e usar o hebraico com sinal maçorético para dizer que a palavra Deus, a raiz dela vem de Elohim. A raiz da palavra Deus vem de Zeus. Eles podem até pegar o hebraico com sinais maçoréticos para dizer que a palavra Deus vem de Elohim. Não, senhor. A palavra Deus vem de Zeus. A raiz dela é Zeus. Elohim nada tem a ver nem com Deus e nem com Zeus. Então, a partir de agora, quando vocês for ver os nossos vídeos aqui, aonde está ali a palavra Deus, eu vou procurar ler Elohim. Por que Elohim? Porque quando a gente coloca Criador, dá uma brecha para dizer, para falar que o significado de Criador é aquele que criador. Então, quem foi que criou a dor? Ou melhor, que causou a dor? Porque Satanás não é criador de nada. O causador da dor é Satanás. Satanás é o causador da dor. Entendeu? Ele é o causador da dor. Então, aonde tiver a palavra Deus, eu vou falar com vocês, Elohim. Porque Elohim é a palavra no hebraico arcaico, no hebraico antigo. Então, nos 10 mandamentos ali, não deveria estar escrito, não terás outros deuses diante de mim. Não, ali deveria estar escrito, não terás outros Elohims diante de mim. Então, isso é um estudo para mais tarde que eu vou fazer, meus irmãos. Então, resumindo aqui, fazendo um resumo a respeito do que nós estamos ensinando aqui, irmãos, o verdadeiro jejum, ele se baseia em você ser justo com o teu próximo, em você amar o teu próximo, em você querer bem para o teu próximo. É você não causar dor ao teu próximo. Você acha, irmãos,
que quando nós falamos para uma pessoa herege, você é um herege, a pessoa recebe isso, irmãos, com satisfação, com alegria, irmãos. A pessoa fica triste, irmão. Você está causando tristeza no teu irmão. Não chame teu irmão ou tua irmã de herege só porque eles estão errados no conceito de escritura daquilo que você crê. Você, no máximo, irmãos, você pode falar para ele: ó, meu irmão, você está equivocado. Você está enganado. Não precisa chamar o teu irmão de herege. Porque isso é maledicência, irmãos. Os maledicentes vão ficar de fora. Essa que é a realidade dos fatos. Os maledicentes, eles não vão entrar no reino. Cuidado se você fala mal do teu próximo. E que nós precisamos pedir aí o Ruach Kadosh para nos guiar, para nos vigiar, para nos advertir quando estiver trilhando por um caminho que não é o que ele escolheu para nós. Isso aqui é a realidade dos fatos, meus irmãos. E eu falo para você, pode olhar aí, agora, hoje, são 123 inscritos que tem no nosso canal. E esse canal, agora em 16 de outubro, se não me falha a memória, em 16 de outubro ele vai completar um ano. Um ano de canal aqui, as mensagens são verdadeiras, meus irmãos. E vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Lembrando, nós precisamos jejuar. E regularmente, irmãos, pelo menos no 24 de dezembro, como protesto à festa do porco, em protesto. E também no dia 31 de dezembro, em protesto como a festa de Jano, o ídolo Jano. O jejum verdadeiro, irmãos, é o que está aí, que a gente leu aí no livro de Ishaial. Esse é o jejum verdadeiro. E Yahshua não jejuou para nos dar qualquer tipo de exemplo, mas para provar que de fato Adão e Eva poderiam ter resistido. Ele resistiu num corpo na semelhança do pecado. E olha que Adão e Eva caíram, irmãos, num corpo perfeito. Um corpo que não tinha nem igualdade nem semelhança com o pecado. E nem tão pouca inclinação para o pecado. Então o verdadeiro jejum, irmãos, é fazer o bem. É andar correto. É andar na vontade de Yahweh. Ou você acha que Yahweh me libertou da masturbação e da pornografia porque eu fiz jejum? Olha que coisa terrivelmente difícil, irmão, de se desvencilhar. Que Yahweh nos abençoe, em nome de Yahshua Mashiach, que Ele faça a vontade dEle em nós, que Ele cumpra a obra que Ele prometeu que vai cumprir, a obra que Ele começou em cada um de nós, que Ele conclua, em nome de Yahshua Mashiach. Assim seja.